Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como usar os sensores de distância ultrassônicos HC-SR04 e JSN-SR04T no Arduino para medir nível de reservatórios de água. Bora ver! Explicando aqui o circuito, ele é bem simples, na verdade não tem nem muito o que explicar. As ligações aqui são só 4 pinos, né, que utiliza. O negativo, positivo, aí ele tem os dois pinos de comunicação, que são o trigger e o eco. O trigger é o que ele vai mandar o sinal, né, de ultrassom, e o eco é onde ele vai receber o sinal. Então por isso que tem dois, né? Ele envia de um lado e recebe do outro. E aí faz a medição da distância. Explicando o código aqui para utilizar o sensor HC-SR04, a gente inclui a biblioteca Ultrasonic, né? Ela é nativa do Arduino, tá? Mas caso você não tenha aí, aqui em bibliotecas você pode buscar pelo nome do sensor ou por Ultrasonic, vão ter diversas bibliotecas aqui, você pode instalar uma dessas. Geralmente a primeira aqui já serve, né? Já funciona. Aqui embaixo a gente tem os pinos, a definição dos pinos que a gente vai usar. Eu estou usando o pino 4 como trigger e o pino 5 como eco. Aqui embaixo eu defini uma variável para eu salvar o valor, né, da medição. E aqui a gente define com a biblioteca quais são os pinos que a gente está usando, né? A gente passa para a biblioteca e ele define aqui o sensor, o pino trigger e o eco. No setup não tem muita coisa, na verdade é só comunicação serial. E aí aqui embaixo no loop eu defini uma variável aqui para eu pegar qual o tempo que ele leu, né? Qual foi a medida que ele teve. Então aqui o próprio sensor ele faz a medição, a própria biblioteca, né? Faz a medição e salva aqui nessa variável. E aí aqui embaixo, a própria biblioteca também disponibiliza um método de conversão. E aí eu passo o tempo que foi medido, aqui, né, que ele pegou na variável, e qual a unidade de medida que eu quero. Eu posso ter centímetros ou polegada, como dá para escolher aqui. Mas nesse caso eu estou escolhendo centímetro. E aí aqui ele vai passar para aquela variável lá que eu defini qual o valor que eu tive. E aqui só vai printar na serial qual o valor que eu obteve em centímetros, com a medida que deu. E tem um delayzinho aqui de 1 segundo, para ele não ficar rodando direto. Explicando aqui o funcionamento do sensor HC-SR04, ele é bem simples, né? Eu fiz a montagem aqui no Arduino, e aí tem só o sensor aqui, não tem nenhum outro componente, tá? Eu botei uma régua aqui para a gente comparar com a madeirinha aqui, ele já está medindo ali, né? Mas se eu colocar uma madeirinha aqui no meio do caminho, vocês vão ver que ele vai passar a medir ali de acordo com a medida que está aqui na régua. Esse sensor ele tem um mínimo de distância. No manual diz que é 4 centímetros, tá? Mas esse daqui até mede um pouco menos, ó, 2 e pouco tal. Mas se chegar mais perto ainda, aí ele fica mais doido ali, ó, não mede direito. Mas aí vindo mais para longe, né? Vou botar aqui, sei lá, 20 centímetros, 16 centímetros, 17, ó. E ele vai medindo corretamente, tá? De acordo com a distância que ele está, de acordo com a distância que o objeto está. E aí é bem simples, é só isso mesmo. Não tem muito o que falar, né, na verdade. Para fazer a montagem dos sensores, eu utilizei essa caixinha plástica de 6 cm por 7,5 cm. Fiz 2 furos para encaixar o emissor e o receptor de ultrassom do sensor e 2 furos na lateral, um para o cabo de rede e um para o cabo do sensor de temperatura. Eu usei um pedaço de placa perfurada, só para facilitar a soldagem dos fios e para parafusar e deixar bem preso na caixinha. Na tampa da caixinha, eu prendi 2 saquinhos de sílica em gel para ajudar na desumidificação e durar mais tempo. Quando fui montar, eu coloquei bastante silicone nos espaços que ficaram e na tampa também. Na cisterna, eu fiz um suporte soldando um pedaço de vergalhão e uma peça de impressora desmontada para prender a caixinha. Na caixa d'água, eu simplesmente prendi a caixinha na tampa da caixa pelo lado de dentro, fazendo 2 furinhos para prender a caixinha com a abraçadeira plástica. Eu sabia que esse sensor não era o ideal para essa aplicação, porque ele não é à prova d'água, e possivelmente ele iria parar de funcionar em algum momento por ficar enferrujado. Eu só não imaginava que seria tão rápido. O sensor da cisterna parou de funcionar com 2 semanas de uso, e o da caixa d'água começou a apresentar problema depois de 2 meses. Ele começou a variar a medição, tinha hora que dava o valor certo, e às vezes dava um valor negativo ou um valor que não tinha nada a ver com o valor real. Quando o sensor da cisterna parou de funcionar, eu já fui providenciando um sensor à prova d'água, que é o JSN-SR04T. Explicando o código de utilização do sensor JSN-SR04T,
Ele não utiliza biblioteca, né? Então aqui você pode ver que não está definindo nenhuma biblioteca. Os mesmos pinos eu defini aqui, o 4 e 5, né? Trigger e eco. Aqui é a mesma variável para guardar a distância. Aí no setup aqui tem só uma modificação, que tem a comunicação serial. E eu tenho que definir aqui qual é o modo de operação dos pinos que eu setei. No caso, o trigger é output e echo é input. Aí aqui no loop tem umas modificações, né? Ele é um pouco diferente. Como não usa biblioteca, eu tenho que fazer a contagem aqui e os cálculos aqui no próprio código. Eu tenho uma variável de duração, que é o tempo de duração, né, que demorou para ler. Aí aqui tem uma lógica, que é o seguinte. Eu tenho que limpar o pino trigger, tá? De qualquer leitura que tenha, então eu passo ele para low. E aí eu faço uma espera de 5 microsegundos para ele executar isso daqui. Depois eu ativo o trigger, ou seja, ele passa 5 microsegundos como low para ele limpar qualquer tipo de leitura que tenha. Logo em seguida, eu passo para high o trigger e espero 10 microsegundos. O que isso vai fazer? Ele vai enviar uma onda, né, nesses 10 microsegundos. E aí, logo em seguida, eu passo ele para low. Ou seja, eu desligo, depois que ele já fez o trabalho, né? E aí, logo em seguida, eu passo o pino de eco para high. E aí, eu meço ele com esse método aqui, o pulso. Qual o pulso que teve de resposta aqui, né? A duração que teve de ida e volta pro eco, porque ele sai como trigger e volta no eco. E aí, ele captura aqui a duração que teve. E aí, logo em seguida, eu faço o cálculo de distância que deu. E aí, como que funciona aqui? A duração que eu obtive vezes 0,034 dividido por 2. Por que esse cálculo aqui? Porque é a velocidade da onda sonora, a duração vezes a velocidade da onda, ou seja, o tempo que deu, dividido por 2. Por quê? Porque é ida e volta. Ele demorou o dobro de tempo. Então tem que dividir por 2, porque ele demorou um tempo para ir e um tempo para voltar. Mas eu não quero essa medição dupla, né? Eu quero só a distância entre o sensor e o objeto em que ele rebateu a onda. E aí aqui embaixo eu só printo a medida que deu e espero um segundo aqui. Bem, esse aqui é o sensor JSN SR04T, tá? Ele é a prova d'água, né? A ligação é exatamente idêntica ao outro, né? Mas a diferença é que ele tem um cabo longo aqui, acho que é de 2 metros mais ou menos. E aí aqui eu botei exatamente a mesma configuração para a gente ver. Então eu aproximando aqui a tabuinha, na verdade ele vai medir bem parecido. Só que a diferença é que como esse sensor ele tem a configuração diferente, né? Se eu botar, pode reparar ali que se eu botar muito perto, ó, a medição dele começa a variar muito, começa a ficar muito nada a ver, né? Na verdade, ele não consegue medir direito. Por quê? Porque a medida mínima que ele dá é 20 centímetros. E aí acima de 20 centímetros ele consegue medir bem, né? Como vocês podem ver aí, provavelmente não está aparecendo na câmera, mas eu estou afastando aqui, ó, dá para ver lá que está medindo corretamente. Mas aí se eu for aproximando, chegar muito perto, ó, ele começa a medir completamente errado. Então, um dos problemas dele é esse, né? Eu não consigo ter um mínimo aqui. Ele não mede um mínimo de 20 centímetros. Ele mede se tiver até 20 centímetros, mas não dá para confiar se a medição começar a chegar mais perto aqui. E aí os valores ali começam a extrapolar demais, ou para baixo ou para cima, né? Como pode ver ali, ó, ele fica realmente muito diferente, né? Mas é isso. A vantagem é que ele é a prova d'água, né? Quando eu fui remover os sensores ruins para trocar pelos novos à prova d'água, eu abri eles e deu para ver o estrago que a água fez em pouco tempo nos sensores. Até a sílica estava encharcada. E dá para ver a ferrugem dentro do emissor e receptor de ultrassom, que eu já suspeitava que aconteceria. Para montar o sensor da cisterna, eu usei outra caixinha plástica e fiz um furo para o sensor. Além disso, eu cortei o fio do sensor para que tudo coubesse dentro da caixinha, conforme era antes. Coloquei sílica novamente e silicone para vedar. Já para montar o sensor da caixa d'água, eu tinha um problema, porque o outro sensor tinha um mínimo de 4 centímetros de distância. Já esse novo tem um mínimo de 20 centímetros. E a distância da tampa da caixa para o máximo da água era de 15 centímetros, ou seja, eu nunca ia conseguir medir até o máximo de utilização da caixa d'água. Para resolver esse problema, eu fiz um furo na tampa da caixa e montei uma estrutura para o sensor com um pedaço de 11 centímetros de um cano de PVC de 100 milímetros. Coloquei um cap e fiz um furo no meio do cap para colocar o sensor. Aí peguei um pote simples de plástico para colocar e proteger a plaquinha de controle do sensor, que ficou em cima do cap.
Montei tudo e ficou ok. No outro dia, a caixa esvaziou completamente, mas a marcação do sensor estava dando que a caixa estava com 100% cheia. Óbvio que algo de errado não estava certo. Aí fui olhar no manual do componente e vi que o ângulo de medição é de 75 graus. E aí estava o problema, porque o cano não dá essa angulação para o sensor. Então as ondas sonoras estavam batendo na lateral do cano, por isso estava dando sempre a mesma medição de 19 centímetros. Voltando à prancheta de desenhos. Bem, comprei uma vasilha com tampa de 10 centímetros de altura e fiz um buraco na tampa de 17 centímetros. Depois fiz um furo no fundo da vasilha para o sensor. Me certifiquei que o ângulo do sensor ficaria correto e deu 90 graus até a tampa. Para colocar no lugar, precisei aumentar o buraco na tampa da caixa d'água, no diâmetro de 17 centímetros. Prendi novamente com abraçadeiras plásticas e vedei com silicone. Com tudo pronto, fui testar, e para minha surpresa não funcionou. A única coisa que eu pensei foi na distância do sensor para a tampa. Pensei que de alguma forma o som estava indo corretamente, porém poderia estar batendo na borda quando voltava, e isso poderia estar dando interferência. E numa medida desesperada, eu medi 4 centímetros na vasilha e cortei nessa marca, ou seja, diminui 4 centímetros e coloquei por dentro, prendendo com fita adesiva. Momentos de desespero exigem medidas desesperadas. E mais uma vez, para minha surpresa, não tão surpreendente assim, não funcionou. Na verdade, ficou variando. Às vezes funcionava, mas na maior parte do tempo não. Nesse momento, eu cismei que era aquela borda que ficou na tampa. Então removi essa borda e cortei a tampa da caixa d'água no maior limite possível. Agora, a abertura estava com 20 centímetros de diâmetro. Prendi novamente a vasilha com abraçadeiras e vedei com silicone. E enfim, tudo funcionou conforme deveria funcionar. As medições ficaram 100% corretas. Eu quis mostrar essa saga que demorou 2 semanas para vocês verem que nem sempre as coisas funcionam como planejado e que a gente deve ser persistente e tentar até conseguir. Espero que vendo os pontos em que eu errei, vocês consigam acertar mais do que errar. Lembrando que os códigos, o circuito e todas as referências estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui nos comentários. Já aproveita e deixa seu like e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!